acontecer, eu vou chamar um de vocês aí e eu vou pedir para vocês liberar a edição desse vídeo aí para mim poder baixar, tá? A sala aqui salvou como proprietário um dos alunos e não eu que mandei gravar, tá? Então, daqui a pouco a gente ajeita isso, depois eu entro em contato com vocês aí. O pessoal está entrando aí ainda, precisa da confirmação. Então, em 16, se pintar mais alguém em 1 minuto aí, 2, até as 8h10, mais um minutinho, a gente continua. Caso contrário, quem entrar depois aí assiste a aula gravada daí. Tá, gente? Só um minutinho. Ei, Vinícius. Oi? Ô, Vinícius. Pode falar. Tem alguma ideia de quando volta as aulas ou nada? Nada ainda. A volta das aulas aí tem que ficar atento ao que o governador determina aí. Então, a notícia que chegar para vocês é a mesma que vai aparecer para nós, tá? A princípio, na rede particular aí nós temos a confirmação do dia 4 voltar, né? A gente volta dia 30 por aí. E seria dia 30, né? Até o final do dia 30. Daí né? dia 3, dia 4 aí já começa a ter aula, tá? Mas isso tudo depende desses próximos dias aí, o que o governador vai determinar, tá? Sim. Não, tranquilo. Então, esse primeiro semestre termina em junho? gente, o nosso semestre aí está em aberto, tá? A gente não sabe se começa, se termina agora, tá? Vai ficar pendurado, então, certamente. O que pode acontecer é de nós ter que prolongar essas aulas aí por mais um tempo, se a gente conseguir vencer conteúdo de algumas... Tem algumas turmas aí que tem aula prática, por exemplo, a nossa prática aí não conseguimos desenvolver, né? Não Sim, foi, não tem então como, isso aí vai ter que ser quando voltar às aulas. Não, mas é só mesmo, tranquilo, é só mesmo para ter uma ideia, né? Porque fica difícil assim, né? Não tem como... Tu pega uma base meio ruim, né? A parte teórica a gente está tocando, devagar, mas tá, né? E depois a gente faz uma retomada em sala de aula aí. Uma noite aí a gente faz uma aula revisando meio tudão aí. Uma aula a gente mata a charada de tudo que a gente já viu aí. Tá? E... Só que tá em aberto nosso semestre vai estar em aberto, tá? Se nós conseguir terminar, terminou. Se não terminar, não entra ninguém na metade do ano também, né? Aí que impacta daí na outra turma, né? Tranca um semestre. Tá? Então, é isso. Seria a consequência, né? Se a gente não conseguir terminar esse semestre, não abre outra turma na metade. Só abriria final do ano. Mas isso é muito cedo para falar ainda, tá? A gente vai conversando aí. Tá? Deixa eu só pegar um negócio que já resolvemos o problema. Daí, colegas, correndo do Covid? Mas olha, temos meio se escondendo. Trabalhando e por casa só, né? Não dá para sair muito. Nós aqui estamos trabalhando, tem que trabalhar de máscara, luva, tudo. Mas estamos trabalhando. Nós não parou, só que eu digo assim, é só casa, trabalho, casa, né? Aí acaba ficando ruim, né? Sim, né? Tá pouco dinheiro também, né? Não tem? Mas isso aí é sempre. Isso é normal direto, né? Isso aí não muda nada. Isso aí é normal. Também quero ver a hora que liberar tudo isso aí. Vai faltar festa para toda a gente. Alguém já recebeu os 600? Os 600. Daí sim, né? Tá bom. Mas que nem lá na Car House, nós vamos voltar a trabalhar. Estamos trabalhando, no caso, eu não estou trabalhando porque me deram férias, mas semana que vem eu vou voltar daí pro serviço, vai ser com escala. Nós vamos trabalhar só 30% da carga horária.
E E receber 15%. O salário vai vir igual, mas a empresa vai pagar os 30 e o governo 70, né? Então, eu acho meio sacanagem da Car House, porque dinheiro para pagar eles têm, a gente sabe que eles têm. Na verdade, é um jeito para lucrar, né? É o jeito que eles encontram para dar aquela chorada também, né? Claro, claro. Mas vai ser assim. Então, tipo. Mas é que nem o outro falou ali, não lembro quem disse, é casa, trabalho, trabalho, casa, né? Mas é bem isso aí mesmo. Não adianta. Nem adianta o cara estar se arriscando, o simples fato de. Máscara não se encontra nenhuma também. Lá na Car House vão ter que trabalhar de máscara e tal. Aqui o pessoal, a fábrica mandou fazer. Mandou fabricar, fazer pano. Né? Aí Aqui. deram 5 cada um. Eles estão usando. Eu Mas nunca vi. não peguei lá na Car House, porque não estou trabalhando ainda, mas provavelmente eles vão dar, porque daí se torna EPI, né? Sim, sim. Isso. Mas agora sim, nunca vi coisa mais cara que as máscaras. 5 pila a máscara de pano, um pedaço de pano só na cara. Aqui tá vendendo. Pedaço de Aqui tá pano, vendendo. 2 linhas passadas. Mas Sim. aqui tá vendendo a 13,80. Aqui nós somos na loja ali 5 pila de pano e 7 é de com filtro. Tá louco. Mas aquela com filtro é muito ruim. Mas eu achei melhor que a de pano. Mas é mais ruim de tu usar. As que tem de pano aqui, o elástico vai por trás da orelha, parece que arranca a orelha fora. Vamos lá, gurizada. Vamos lá. Bora. Olha ali. Tá. Boa noite, gente. Vai lá, dá boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Tá bom. Gente, eu vou fazer uma projeção aí. Só um pouquinho. Tá? Fazer uma projeção aí na tela para vocês. Vocês acompanham aí. No final, eu faço algumas observações no quadro que são relevantes ao estudo de associação de resistores em paralelo. Hoje, a aula vai ser sobre esse conteúdo, tá, gente? No material de vocês, vem associação de resistores em série primeiro, lá na página 9, tá? Mas eu vou pular lá para a página 17. Então, na página 17 em diante, tem alguns exercícios que no final da aula ali, eu vou selecionar alguns para vocês tentarem resolver como tema de casa aí, tá? Se conseguir, conseguiu. Se não conseguir, a gente corrige a aula que vem, tá? É tudo uma tentativa aí para ver se essa aula valeu a pena aí, tá, gente? Então, quando nós falamos em associação de resistores em paralelo, tá? Lá na página 17, 18, acho que 19 também, tá? Vou ver se tem alguma coisa ali. O Adriano entrou agora. Tá? O Marciano vai ter que entrar de novo, porque ele tinha entrado com o Denise. Marciano. Não sei o quê. Eu vou. Eu vou partilhar com vocês, então, a minha tela aí, gente. E Marciano já entrou aí? Ó, chegou o André. Só para não ficar perdido no início aí.
questão do Marciano ter entrado aí com outro e-mail não tinha problema, né? Lembraram ele só agora, né? Não tem problema de estar com outro e-mail aí, né? Mas já que ele saiu, conecta de novo aí, daí a gente vai embora. Ah, foi o André? Tá. Foi o André. Marciano. Marciano tinha saído, não entrou mais? É o Marciano que vocês falaram, gurizada? Então tá. Gente, estão me escutando? Só dê um ok aí. No momento que eu começar okay. a falar. Tá ok? Okay. Só me confirmem se vocês estão enxergando essa tela aí. Não. Eu tô. Uma tela em branco aí? Não. Eu tô vendo a imagem da câmera. Tá, então troca lá para mim, faz favor. Tem 2 Vini ali para vocês. Coloquem no segundo ali, que aparece para ti aí, para ver. Tela em branco aqui. A projeção da... Fechou? Deixa eu achar aí, peraí, que eu achei. Olha ali, ó. Tá enxergando aqui do ladinho, aqui, ó. Tem física com Vinícius, tem 2 físicas com Vinícius. Um é a minha câmera e a outra é a projeção da tela. Ah, tá. Achou ali? Achei. Todo mundo tá com a projeção na tela? Sim. Fechou ali, ó. Estão enxergando, ó. Sim, o que está aparecendo para vocês aí é a projeção da tela, tá? Eu vou abrir um programinha aqui que eu utilizo para fazer algumas simulações, tá, gente? Então, na associação de resistores em paralelo, nós vamos brincar com essa situação, ó. Se vocês quiserem procurar depois, é bem interessante esse aplicativo aí, esse software. E no canto esquerdo, em cima ali, está escrito, ó, Electronics Workbench, tá? Esse Electronic Workbench, eu uso ele desde 94, 95, esse é histórico esse aplicativo aí. Ele é bem didático para nós trabalharmos aí com ele, tá? Ele tem, notem que ao clicar em cima aqui, ele tem fonte de alimentação, de corrente contínua, tem corrente alternada, fonte de corrente, VCC, tudo mais, tá? Então, eu vou puxar aqui, ó, uma fonte de alimentação de 12 volts. Ao clicar em cima dele, eu posso modificar esses 12 e colocar lá, por exemplo, 100 volts, tá? Eu posso mexer em algumas características dele ali, ó. No primeiro momento aqui, eu estou dizendo que ele não tem resistência interna. Eu poderia dizer que ele tem e colocar o valor da resistência interna deste equipamento. Não é a intenção nesse momento. Mas nós temos 100 volts. Então, essa nossa bateria aí é de 100 volts. Se eu quisesse colocar uma de 50 volts e puxar outra lá, ó, e colocar outra de 50 para dar o 100, é uma opção, tá? Aqui para nós lembrarmos da aula passada que, ao utilizar fontes de alimentação ligadas em série, nós aumentamos a tensão, tá? Então, aqui no total, nós temos 100 volts, tá? Continuando a brincadeira, aqui do ladinho eu tenho resistor, eu tenho capacitor, eu tenho indutor, eu tenho bobinas, eu tenho chave, eu tenho algumas características, alguns componentes que eu posso usar. Eu vou brincar aqui com o meu resistor, Ctrl R. Tem gente com o microfone ligado e desligue, por favor, aí. Cláudio. Tá? Já desliguei. Tá, olha ali. Como que a gente liga esse resistor, ó, gente, ó? É só ir no cantinho ali, ó. Ele vai aparecer uma bolinha, puxa lá, clica com o mouse ali, segura e liga lá, ó. Você tem aqui o que nós chamamos de associação de 2 baterias em série ligadas essas 2 aqui num resistor. Quando nós formos fazer um projeto, nós temos que conhecer a potência desse resistor e ver se ele tem potência suficiente para ser ligado nessas 2 fontes de alimentação. Caso contrário, vai acontecer aquilo que nós chamamos de esse cara aí vai queimar, tá?
Então, aqui também tem alguns componentes, como nós chamamos aí de amperímetro. Ao ligar o amperímetro, vocês viram que eu vou tirar ele aqui, ó. Eu deletei ele, ó, e sumiu a linha também, ó. Então eu posso pegar o amperímetro, ó, eu puxar para dentro do circuito aqui e simplesmente largar ele em cima da linha, ele automaticamente se conecta. Olha aí, ó. Enxergaram que ele se conectou? Agora eu quero ligar esse circuitinho aí. Esse resistor de 1 kΩ, eu posso também trocar o valor dele. Eu vou trocar aí para... Ó, vocês viram que eu troquei para quilo, mega, giga ali, ó. Eu vou trocar ele para 100 ohm, tá? Ele não tem aqui coeficiente de temperatura, ele não mexi em nada, tá? Só é como se fosse uma resistência ideal. Ideal é aquele resistor que mantém a sua resistência mesmo circulando por ele uma corrente elétrica. No momento que eu quero verificar... Oi? O Marciano pediu para aceitar aí de novo. Deixa eu ver aqui. Então, diga para ele tentar entrar aí. Ele não tentou entrar, senão tinha aparecido um balãozinho para mim aqui. Manda mensagem no WhatsApp lá para ele que eu já autorizamos aí. A princípio, a intenção de nós criarmos aquele link lá na sala, gente, se vocês estão cadastrados na sala, ele não fica pedindo para mim autorizar. Vocês já estão na sala, já estão cadastrados. Tá? Então, teoricamente, era para entrar direto, mas não aconteceu isso. Marciano? Gerson? Deu notícia lá dele? Tá digitando. Tá. Bom, a hora que ele entrar vai aparecer um linkzinho aí, eu volto para cá, tá? Olha aí, estão enxergando a tela aí, gente, de novo, do aplicativo? Alguém? Sim, ok. Tá? Eu preciso dessa confirmação de você sempre, tá, gente? Ok. Então, o que aconteceu aí? Ó, o Marciano entrou sem permissão, não precisava ter confirmado, tá? Olha aí. Então, a nossa previsão aqui, você tem que saber que 100 volts de duas baterias aqui somadas, 50 e 50 vai dar 100 volts. 100 volts ligado em um resistor de 100 ohms, por esse amperímetro aqui ligado em série, notem que teve que cortar o circuito para instalar esse amperímetro. A previsão é de 1 ampere aqui nesse amperímetro, e é isso que nós vamos ligar lá no canto superior direito, a chave, e nós vamos verificar que pelo amperímetro circulou 1 ampere. Concordam com isso? Estão enxergando lá, gente, 1 ampere? Sim, ok. Ok? Olha aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um amperímetro, eu vou dar um Ctrl R nele aí, ó. Notem que no amperímetro tem uma barrinha em negrito aqui embaixo, ó. Essa barrinha em negrito aí é o terminal negativo. Se você ligar ela ao contrário, vamos dar um Ctrl R, ele obedece o giro, tá, gente? Se eu ligar ela aqui ao contrário, ó, olha o que vai acontecer quando eu ligo ela de novo, ó. Espera aí. Olha aí. Estão vendo que ao ligar ao contrário a barrinha aqui apareceu -1. O que é isso aqui? É o nosso multímetro. Invertida a polaridade. Oi? Está invertida a polaridade? Está invertido, né? Está invertido o pretinho lá do teu multiteste, está ligado no positivo ou no sentido oposto à corrente elétrica aí, tá? Eu vou tirar ele porque eu não quero que ele apareça negativo. Tá? Vou colocar de novo o amperímetro aqui. Notem que eu posso clicar com o botão direito e dar um rotate. Ó, rotate. Ou Ctrl R, ele gira para nós aí, tá? Ligando aqui, ó.
Na primeira vez, você pode simplesmente, se já tem o fio, fazer com que ele se ligue automaticamente, tá? Aqui eu provei para vocês que a corrente no terminal positivo é a mesma corrente no terminal negativo. Aquilo que eu sempre falo para vocês. Nós não temos consumo de corrente elétrica em circuitos elétricos, tá? Vamos lá. Vou puxar mais um resistor. Ao invés de estar fazendo circuitos separados assim, ó, mais uma fonte de alimentação de 100 volts, um resistor de 100 ohms, e eu precisar para cada resistor, ó, uma bateria, ou duas, como no primeiro circuito, olha aí, ó. Para que fazer 2 circuitos se eu posso simplesmente ligar esse resistor aqui, ó, no terminal positivo, aqui, ó, estão vendo que eu liguei ele aqui junto? Poderia ligar ele aqui juntinho ou em qualquer ponto. Eu gosto desse desenho assim, ó, dele ligado ali. E o terminal de baixo, eu vou ligar ele aqui, ó. Tá? O que acontece aí? Agora, eu tenho uma associação que a gente chama de associação em paralelo. Eu vou ir além nessa brincadeira aqui. Eu vou colocar uma chave aqui para nós podermos ligar e desligar aí esse negócio. Espera aí. Ó, e ele já me diz ali, gente, ó, o que eu preciso fazer para abrir e fechar essa chave aí, ó. Space, abre e fecha a chave. Então, eu posso abrir e fechar o circuito. Vou colocar aqui também outra chave. Ctrl+F. Tá? Só que eu, na minha configuração, eu não quero que essa chave, as duas chaves sejam abertas no mesmo momento. Então, o que dá para nós fazer? É configurar que agora eu não quero espaço, eu quero chave 2. Ok, toda vez que eu digitar o número 2, toda vez que eu digitar o número 1, vai abrir a chave. 1, 2, 2, 1, fechou a chave e abriu. Tá? Vou instalar novamente aqui outro amperímetro. Ok? Tá? Vou jogar aqui, ó. Tá? Gente, qual é a previsão de corrente que eu devo ter no primeiro resistor e no segundo? 1 ampere e 1 ampere, correto? Se vem 1 ampere para o segundo resistor aqui e 1 ampere para o primeiro, tem que estar saindo 2 amperes da fonte, correto? É essa a nossa previsão. Se isso acontece, então, no momento que eu ligo o circuito, deve ser isso que vai registrar lá naquele amperímetro. A corrente que sai é de 2 amperes, chega nesse nó, ela se divide em 1 ampere e 1 ampere para cada um desses resistores. Se você quiser ir além e colocar mais um amperímetro no final do circuito, para mostrar que a corrente, deixa eu minimizar, que a corrente que sai da bateria é a mesma que volta. Ela se divide em determinados pontos do circuito, mas não se perde em momento algum corrente dentro do nosso circuito aqui, tá, gente? Se eu ligar mais um resistor, ou melhor, tá? Ou melhor, se eu dobrar o valor dessa resistência, o que acontece com a corrente ali, gente? Dobrei o valor dessa resistência. A corrente... Vai subir a corrente. Oi? Vai subir a corrente. Espera lá. Se resistência é a passagem de corrente elétrica e eu afirmo para ti que a resistência aumentou a passagem de corrente. Sim, vai diminuir, ao contrário. Então, vai diminuir, né? Então, quando eu dobro a resistência, a corrente diminui pela metade. Essa proporção é verdadeira, quer ver? Vou ligar novamente o circuito. Olha aqui, ó, 1,5 ampere, 1 ampere aqui, e aqui ele escreveu 500. O cuidado que você tem que ter é que é 500 miliampere. Então, 500 miliampere é 0,5 ampere.
as duas se somam e volta a ter 1,5 novamente. Vou ligar mais um resistor, só que agora eu vou ligar ele de 400. Eu vou dobrar mais uma vez o 200, vou dobrar. Ou quadruplicar aquele de 100. Vamos lá. O que acontece com a corrente nesse resistor? O que acontece com a corrente no resistor de 400 ohms, comparado com as outras correntes? Vai aumentar ou vai diminuir? Diminui. Diminui ainda mais, né? Então, ó, eu tenho a terceira chave. Vou colocar mais um amperímetro para nós vermos que esse circuito aí, rotate, ó, ou Ctrl R, ele... Então, olha só, gente, o que eu quero que vocês enxerguem nesse circuitinho básico que a gente fez, ó. Estão vendo que as 3 chaves estão abertas. Eu digitei 1, 2 e 3, elas abriram. Se eu ligar o circuito, circula a corrente elétrica pelo amperímetro? Não. Não vai circular porque as chaves estão abertas. Não é exatamente isso que acontece na tua casa? Quando tudo está desligado, o reloginho lá na frente não tem passagem de corrente elétrica, logo não tem aquilo que a gente está acostumado a dizer no dia a dia, consumo de energia elétrica, que na verdade é uma transformação de energia, tá? Então, quando nós falarmos em consumo, tem que lembrar que isso é uma transformação. A brincadeira é a seguinte: no momento que você liga um equipamento, vai começar a circular corrente elétrica pelo meu circuito. Olha aqui, ó, 1 ampere. Ele deu uma atrasadinha aí, deve ser por causa da transmissão, tá? Então, liguei a primeira chave, primeiro equipamento, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere. No momento que eu fecho a segunda chave, ela vai subir para 1,5, 1,5, 1,5, 1 ampere do primeiro resistor e meio ampere do segundo resistor. No terceiro resistor, a previsão é que seja a metade da corrente de 200 ohms. Então, vai ter aqui 250 miliamperes. 1,75 ampere, 1,75, 1 ampere, meio ampere e 0,25 ampere. Tá? O que eu quero que vocês enxerguem aqui? Isso aqui é uma simulação do teu chuveiro, da tua TV, do teu aparelho de som. Eles funcionam individualmente, ou você ligando na tomada, ou acendendo pela chave, ligando ou desligando a chave. Tá? Ao desligar, nada mais de corrente no circuito circula e a corrente nos amperímetros. Brinquem com esse amperímetro inicial aqui como se fosse o teu contador. Parou de circular corrente por ele, parou de registrar uma transformação de energia. Agora a pergunta é a seguinte: quem tiver, eu vou fazer uma brincadeira agora. Quem tiver Instagram, corre lá, eu fiz um stories fazendo uma pergunta. Respondam o story lá e depois a gente vem justificar a tua resposta aqui. Para quem tiver. Quem não tiver, não tem problema, tá? O Bruno já foi. Quem mais? Arthur.
Ó, tem mais um votante aí. Quem que é o Chiquito aí? É dessa turma? Sim, sou eu. É o meu outro perfil do Insta, o Insta privado. Diz Chiquito. É. É o Bruno? Votou duas Isso. vezes, Bruno. Não, tem só um. Ah, não, só um. É que ia demorar muito até eu trocar pro outro perfil. Tá, o pessoal que está acompanhando, vamos lá. Bem rapidão, sem se enrolar muito aí. Se consegue entrar facilzinho, entre. Caso contrário, bora que a gente vai resolver essa situação aí. Podemos continuar? Alguém está tentando lá ainda ou podemos continuar aqui, gente? Tranquilo, Cláudio, não tem problema. Qual a pergunta? Vai lá no Insta lá e tá, já votou. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Voltem para cá pro simulador, tá? Agora eu quero que tu me diga assim, ó. Quando você liga... Só um minutinho. Então, olha só. Fazendo a afirmação do quiz lá que a gente fez lá no Instagram, lá, ó, tá? O que acontece? Quando você tem essas duas... Estão acompanhando aí, gente? Dá um okzinho aí? Sim, ok. Tá. Então, você tem 100 volts ligado, que é a tua fonte de alimentação principal, ligado em paralelo aqui para ficar disponível essa diferença de potencial para essas três resistências, tá ok? No momento que você liga a primeira resistência, qual é a resistência total do teu circuito aqui? 100 ohms, correto? É a única resistência que você tem no teu circuito aí. 100 ohms. Correto? Isso. Ok. Agora, olha só. Quando nós ligamos a segunda resistência, fechei lá a chave 2, você tem mais corrente elétrica circulando pelo circuito. Verifiquem no amperímetro ali inicial. Aumentou a corrente circulando pelo circuito. Se a corrente elétrica aumenta para a mesma diferença de potencial, a resistência total do circuito tem que ser maior ou menor? E aí, qual é a resposta? Quanto mais... Menor. Claro! Maior. Olha só.
Se você está afirmando que o conceito de resistência elétrica é resistência à passagem de corrente elétrica. Se a corrente elétrica está aumentando e você nem aumentou a diferença de potencial e ela é constante, algo tem que estar variando. E é a resistência elétrica, a passagem de corrente elétrica, está diminuindo. É por isso que, ao ligar mais uma resistência, passa mais corrente, porque o circuito diminuiu a resistência equivalente, que a gente chama aí. Equivalente também pode ser chamada de resistência total do circuito. A resistência total do circuito passou a ser não mais 100 e nem 200, e nem 300, que é a soma das duas. Ela passou a ser um valor menor que a menor resistência. Então, olha só, eu tenho uma de 100 e uma de 200. A resistência equivalente entre essas duas aqui vai ser um valor de aproximadamente 66 ohms. Por que tem que dar 66 ohms? Se você fizer a razão de 100 volts dividido lá por 1,5, isso vai dar aproximadamente 66,6 ohms de resistência. Então, é a resistência equivalente do meu circuito nesse momento. Agora, quando eu ligo mais uma chave, que é a terceira chave, nós aumentamos ainda mais. Então, ao ligar mais um equipamento na nossa residência, o que aconteceu? O reloginho lá na frente, o contador, ele começou a girar mais rápido. Isso significa que está entrando mais corrente elétrica para dentro da tua residência. Logo, se a tensão da rede é constante, 100 volts no nosso exemplo, 100 volts divide por 1,75, olha só o que aconteceu com a resistência equivalente do circuito. Passou a ser 57. Então, quando eu tinha só a primeira resistência, era 100. Quando eu liguei uma resistência de 200 em paralelo com essa de 100, baixou para 67, 66. Agora, quando eu ligo a terceira resistência, ela baixou lá para 57 ohms. Então, uma referência que você vai ter sempre na associação em paralelo é que quanto mais resistências vocês ligarem na tua casa, quanto mais equipamentos você ligar na tua casa, como a tensão é constante, a corrente vai aumentar cada vez mais quanto mais equipamentos estiverem ligados. Se a corrente aumenta e a tensão é constante, alguém tem que variar. E esse é o REC, a resistência total do circuito, ela diminui para que a corrente aumente, porque a tensão da fonte, teoricamente, idealizando, ela tem que ser constante. Tá ok, gente? Então, desligando as chaves, a corrente diminui e, ao não ter nenhuma resistência ligada, acontece aquilo que a gente chama de circuito aberto, ou dizemos que a resistência é infinita. Mas aqui o melhor é dizer que o circuito está aberto, não tem nada ligado ao nosso circuito elétrico. Agora eu vou para perguntas, questionamentos a respeito desse circuito elétrico aí. Vamos lá? Vou voltar para a sala e da sala, se tem alguma dúvida, a gente brinca um pouquinho. Alguma dúvida sobre isso, gente?
Nada, nada, nada. Olha ali, ó. Professor. Que já tinha calculado, né? 66 ohms. Vamos lá? Professor, como é que tu definiu antes ali? Que com a tensão constante... Tá, vou voltar lá. Tá, pode falar. Quem tá falando? Flávio. Flávio. Fala aí, Flávio. Com a tensão constante, no sistema ideal, Tá, como tu já vamos colocou antes, idealizar, tá, gente? que ela varia um pouco, né? Fontes de alimentação aí, na vida real, quanto mais você solicita a corrente delas, essa tensão diminui um pouco, tá? Tem um limite. Então, na vida real, ela não é tão perfeita assim. Ela não mantém sempre 100 volts, tá? Continuando, tá, Flávio? 100 volts de tensão, diferença de potencial. A resistência é aquela ali para cada um, quem vai aumentar é a corrente, porque teoricamente a tensão, alguém tem que variar, então é a corrente que varia quando os outros são constantes. Tá, não, na verdade, quem varia é a resistência total do circuito. A resistência do primeiro resistor aqui continua sendo 100. 100 ohms. A do segundo, 200. 200. A do terceiro, 400. A soma dessas resistências aí, meio que me parece que o pessoal acha que sempre é, no caso aqui, 700. Que seria 700. Se tu pegar 100 volts dividido por 700, pega aí na tua calculadora. Calculadora sempre na mão, tá, gurizada? 100 volts dividido por 700 ohms dá 1,75 ampere? Não. Não dá 0,14. Não fecha a nossa conta. Tu concorda comigo, Flávio? Concordo. Então, o que acontece? Tu pega aqui, ó, 100 volts dividido pela corrente total, que dá 1,75, deu 57, aproximadamente 57. Então, a soma dessas três resistências não é 700, e sim 57. Só que não é uma soma simples. Nós já vamos entrar na questão matemática que está envolvendo a relação aí dessa soma, tá? Sim, é por isso que eu puxei esse assunto, digamos assim, não era exatamente uma dúvida, porque eu não soube formular uma pergunta, mas por isso que eu estava comentando a respeito, porque eu não estava entendendo, não... Mas enfim, se é o próximo assunto, eu só estou Isso não, precipitando. Tá? Não, tranquilo. Isso, essas dúvidas que aparecem, tá? É Flávio, né? Sim. Tá. Flávio, é normal. Você tem que questionar isso no primeiro momento, porque você analisando, olhando assim, ó, tu tem 3 resistências. Se tu soma as 3, dá 700. E, na verdade, não é uma soma normal. Isso vai acontecer em outro tipo de circuito, não aqui, tá? Uhum. Tá? Então, nós vamos ir além, tá? Então, o que eu quero segundo... enxergue aqui também. Tem mais pergunta aí, gente? Só, como a gente não tem o simulador para a gente testar, se fechar só a segunda chave, como é que fica a corrente? Olha aí, fechei a segunda chave, ó. Qual é a corrente total? É só a corrente que passa por aquela resistência, meio ampere. Chegou esse... quem que é? César? Gerson. Gerson, é o Gerson. Eu não enxergo ali quem... Enxergou, Gerson? Sim. Como que tu chega a esses 500 milha aí, 0,5 ampere? 100 dividido pelo 200. 100 dividido pelos 200. Agora eu vou desligar a chave 2 e vou ligar a 3. Quantos amperes passa ali? $250 miliamperes. 250. Como que tu chega a esses 250? É o 100 dividido por 400. Perfeito. Então, o pessoal não pode ter dúvida nesse tipo de assunto que eu estou falando agora, tá? Por que não pode ter dúvida? Porque no momento que eu ligo individualmente essas chaves, obedece à primeira lei de Ohm, onde eu pego a voltagem e divido pela resistência, me dá a corrente circulando por esse equipamentinho aqui, que eu chamei de R3 ou 400 ohms. Até aqui tudo bem, gente?
Beleza. Ok. Beleza, tá? Gente, se tiver dúvida, dá um grito aí que eu paro, explico de novo. Se precisar explicar 10 vezes, gente, eu explico, não tem problema nenhum, tá? Olha só, até então, eu liguei apenas amperímetros no meu circuito. Eu posso ligar aqui voltímetro, ó. E notem, gente, que o amperímetro sempre foi ligado em série. Eu tenho que cortar o circuito e instalar esse amperímetro aí em série. Lembrem que o amperímetro tem uma resistência muito pequena, ou dizemos que ele é um curto-circuito. Um curto-circuito para que ele não modifique a leitura da corrente que está circulando no circuito, tá? Então, ela não, ao instalar um equipamento de medição, eu não posso modificar o circuito. E acontece muito nas primeiras montagens do aluno montar um amperímetro em paralelo com uma resistência. E o que acontece? Muitas vezes fecha o curto na fonte, às vezes queima teu amperímetro, porque você fecha o curto na fonte, logo passa toda a corrente da fonte. Se a fonte for protegida, ela cai. Mas às vezes cai, mas queima igual ao fusível do teu amperímetro, tá? Voltímetro. Voltímetro deve ser ligado em paralelo. Olha aqui, ó. Eu não preciso abrir o circuito. Eu venho com as duas ponteiras e olha aqui, ó, o que aconteceu. 100 volts. 100 volts é a diferença de potencial que eu tenho total. Eu vou chamar aqui de V total do circuito. Quando eu boto só em cima de uma bateria, eu tenho só 50. Então, olha aqui, ó, aqui seria teoricamente o meu aterramento, ó. Tá? Eu botei um terra ali para ser meu referência, o terminalzinho preto lá do nosso sistema. Coloquei o terminal preto do voltímetro aqui embaixo e o vermelho aqui. Ao sair desse ponto para cá, eu ganhei 50 volts. Se eu inverter os terminais, eu vou ter o meu ponto de referência aqui, onde está o mouse. Do referencial onde está o mouse para baixo, eu perco 50 volts. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Quando eu tiro esse voltímetro e coloco aqui um voltímetro de cabeça para baixo, ó. Ponto RR. Ó. Se eu, aqui, ó, o negrito está para cima agora. Se eu colocar lá em cima, ó, e aqui embaixo, em vez de ganhar potencial, eu estou perdendo potencial em relação àquele que eu considerei ser meu referencial lá em cima, tá, gente? Alguma dúvida em relação à diferença de potencial? Tá? Não, tranquilo. Tranquilo, então, tá? O que acontece? Mudei meu voltímetro aqui para o meio, ó, só para aproximar ele aqui para perto do meu resistor. E ao colocar aqui no meu resistor, vocês têm que ter cuidado aqui, ó, eu peguei e liguei ele ali e ele acabou desligando, tá? Ele desligou desse ponto aqui. Ó, liguei o voltímetro. Por que não está marcando nada de voltagem em cima desse resistor aí? Aberto, né? A chave está aberta, perfeito. Acontece muito na bancada de você deixar uma chave aberta ou não fazer um jumper e começar a medir a voltagem e não registra nada. Você tem que identificar onde está o erro do teu sistema. Ao ligar a chave, quantos volts tem que registrar nesse resistor? 100. 100 volts. Ao desligar esse voltímetro, olha aqui, ó, eu posso deixar o fio terra aqui, ó, ligado o tempo todo ali, ó. Estão enxergando? Uhum. O terminalzinho fica o tempo todo ali ligadinho, ó. O que eu vou fazer? Pego aqui esse terminal, vou lá com ponteira vermelha e meço 100. Olha aqui, ó. Venho aqui em cima do segundo resistor. Por que tá zero aí? Tá aberto. Tá aberto, vou fechar. Deu quanto? Uns 100 volts tem que dar? 100 volts, tem que dar, né? Quando você mede
atenção, na tomada da sala, você deve medir 220, correto? Quando você mede a tua tensão lá no quarto, deve medir 220. Se tiver medido menos de 220, na sala mede 220, mas no quarto menos. Por que isso está acontecendo? Está com perca. Por quê? Alguma resistência no cabo, alguma coisa? Alguma emenda mal feita? Ou esse cabo é muito comprido, e daí tua casa tem que ser gigante, ou ali naquela tomada você tem um mau contato e a resistência está muito grande. E ao fazer a medição da voltagem, ela está perdendo o potencial. Tá? Então, ó, o que a gente acabou de constatar? Que a voltagem no primeiro resistor é igual à voltagem do segundo resistor, que é igual à voltagem do terceiro. Todos os 3 resistores estão ligados em paralelo. Esse tipo de associação é a associação que você tem em casa. Outra coisa. Então, eu tenho 100 volts, os 100 volts, a diferença de potencial de 100 volts está fornecida para todos os equipamentos do circuito. Já a corrente elétrica de 1,75, ela chega nesse cara que eu chamo de nó e desce 1 ampere. Logo, aqui nesse pedaço do circuito, se você colocar um amperímetro, o que você tem que registrar ali? Qual é a leitura que vai ter nesse ramo do circuito aqui? 750 amperes? 750 miliamperes. Mili? Claro, 0,75. Tá, 0,75 amperes. Essas medidas aí que dá um nó às vezes. Claro, tem que cuidar, né? Os mílicos, micro e tudo mais, ó. 750 miliamperes ou 0,75, tá? Então, olha aqui, ó. 1,75 chegou no nó, saiu 0,75 e desceu 1. A corrente que chega em um nó, ela sempre será igual à corrente que sai do nó. Chegou 1,75, tem que sair 1,75. No próximo nó, está chegando 750. Desceu 500 e foi para o outro lado 250. A soma dos dois, saindo do nó, é igual à corrente que chega no nó. Lá embaixo, nesse ponto aqui, qual é a corrente que deve registrar? Os 750 miliamperes. 750, não dá para gaguejar, né, Gerson? Olha aqui, ó. Tá tudo online, como é que a gente vai ter certeza de uma coisa? Tá tudo meio boiando, isso sim. Olha ali, ó, vou ligar o amperímetro, ó. Às vezes eu dou uma mexida aqui, ele desconfigura, eu não gosto de mexer com ele tortinho, eu prefiro sempre ele retinho aí, tá? Olha aí, ó. Eu vou ter que dar uma abrida no sistema para ele se instalar aqui no meio, senão ele não vai se instalar. Tá, ó. Vou botar o meu amperímetro aqui, ó. Ajeito. Tá? Olha aí, ó. Vou ligar o circuito. Nós acabamos de estudar aquilo que nós chamamos de primeira lei de Kirchhoff. Para quem já viu falar em Kirchhoff, ele tem uma lei dos nós, que a gente acabou de falar, e a lei das malhas. A lei dos nós, a gente tem que aprender na primeira aula de associação em paralelo. A corrente que sai da fonte, chega no primeiro nó, se divide em duas, e a soma dessas duas que se dividiram é igual à corrente que chega. Essa corrente que saiu desse nó, ela está chegando no próximo nó, se dividindo em duas, e a soma dessas duas tem que ser igual à que chegou. A soma dessas duas estão chegando no nó de baixo,
somadas tem que ser igual à corrente que sai. 750 mais 1 ampere, 1,75. A soma das correntes que estão chegando no nó ali embaixo é igual à corrente que sai. Então, lei dos nós. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Eu poderia ter aqui mais um fio com corrente chegando, ou mais um fio com corrente saindo. A soma das saindo com as chegando tem que ser sempre igual a 0. Tá ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Para mim tá de boa. Tranquilo? Por enquanto. Excelente. Vou ver se tem alguma coisa escrita lá. Tá. Matheus fez uma afirmação ali, não vamos entrar ainda na questão matemática, tá? Mas é quase isso, ou isso, dependendo do que tu pensou, tá? Gente, então, se eu ligar mais um resistor aqui no fundo, o que vai acontecer com a corrente aqui, total, que a gente chama? Aumenta de novo. Vai aumentar. Então, é isso que você tem que enxergar nesse tipo de circuito. Na tua casa, se você... E essa aqui eu vou ligar sem chave, ó. Se você ligar mais um equipamento na tua casa, o reloginho lá na frente vai girar mais rápido. Se ele gira mais rápido, é porque aumentou a corrente circulando no circuito. Se aumentou a corrente, para a voltagem constante da tua rede, teoricamente é para ser constante, é porque a resistência total do teu circuito fez o quê, gente? Aumentou. Oi? Diminuiu. Aumentou. Aumentou. Professor, Oi. uma curiosidade só. Agora, vendo ali pelo que o senhor está falando, sempre quanto mais resistência vai colocando, mais corrente ele vai puxando, né? Sim. Tentando fazer uma relação com a nossa casa, tem um limite para isso ou não? De amperagem que ela puxa? Tem. Qual é o disjuntor que tem O limite da fiação, né? Qual o disjuntor que tem na entrada da tua casa? Eu não sei lhe dizer ainda. Maioria é 40. Maioria 40. Padrão novo da RGE é 60 ou 60 alguma coisa. 63. Eu não lembro agora para dizer, com certeza. 63 amperes. Você falou isso aí 63, mesmo. então, ó. Olha aqui, ó. Se você solicitar 63 amperes da tua rede, ela vai te fornecer. Só que daí teu disjuntor está no limite. Botou 63,1 aí por um tempo, ele desarma. Então o limite, não sei quem que pediu aí. Fernando? É o Fernando? O limite, quem determina é o teu disjuntor. Quando você... se você já teve a experiência de fazer a primeira ligação aí da tua casa, se tua casa estava... se mudou ou comprou uma casa e a rede estava desligada. Quando você solicita para ligar a rede lá na RGE, eles querem que você faça uma estimativa da potência instalada na tua casa. Já fez isso? Tá? Não então, fiz. por que ele precisa da estimativa? Para saber se a própria RGE tem condições de fornecer a energia que tu vai precisar. Se tu vai chegar e instalar ali na tua casa um disjuntor de 500 amperes e for uma região, um exemplo aí, uma região de casas residenciais e não para algo que solicite 500 amperes. Isso já é uma pequena fábrica, uma fábrica meio considerável aí, né? Então a EGE, aquele transformador que tem na rua, ela tem que fazer a previsão se te aguenta. É isso que ela quer quando tu faz a previsão da potência instalada na tua residência. Tá? Eu não sei se consigo explicar aí, Fernando.
Sim, então só um exemplo, por exemplo, se ao dimensionar, o cara bota um disjuntor muito mais potente do que a fiação, ele vai puxar a energia até derreter os fios, então, tipo, ele não tem limite, então. O limite é o disjuntor daí. Olha só, se tu botar lá, por exemplo, um disjuntor de 100, mas a tua fiação só suporta lá 50 amperes, o que vai acontecer? Vai puxar energia até derreter o fio, então. O fio vai derreter e não vai cair o disjuntor. Entendi. É isso que acontece antigamente, nas casas mais antigas, tá? Você tinha instalação lá de um chuveiro para 5.000 watts. O fio era de uma grossura. E o tempo foi passando, veio vindo o chuveiro mais barato, com mais potência, você colocou lá um de 8.000 watts. Mas só trocou o chuveiro, sem trocar disjuntor e fiação. O que acontece aí? Aí dá problema. Começa, primeiro, cair disjuntor, porque o disjuntor deveria ser o maior. Daí tu vai lá e troca o disjuntor. E o que acontece é que a fiação continua a mesma. Essa fiação vai começar a aquecer. E às vezes, se está muito mal dimensionado, eu costumo brincar. Aquece tanto quanto o teu chuveiro, entendeu? Ah, tá, uma boa. Mas daí nessa situação, por exemplo, não precisaria trocar da residência inteira. Dá para puxar só direto para o chuveiro o fio mais grosso? Um exemplo? Pensa assim, ó, só para o chuveiro. Se o fio só para o chuveiro for mais grosso que da tua rede principal, pensa assim. Entendeu? Não adianta puxar só o do chuveiro. O que tu tá me dizendo é assim, ó. Você, na entrada da tua casa, você coloca um caninho de 20 milímetros para entrar água, tá? E sim, lá dentro da tua casa, você começa a abrir todas as torneiras. O que vai acontecer dentro das torneiras aí, quando tu abre tudo? Não aguenta, né? Não, Cada torneira vai sair um pouquinho de água. E todas elas somando vai dar o fluxo daquela entrada. Tá? Entendi. Então, eu já vi o pessoal colocar um fio bem grosso do chuveiro até a rede principal. E às vezes esse fio... isso que eu quis dizer. Olha só. Então, não tem... Até pode pôr, tá? Não tem problema. Mas se o fio principal não suporta a corrente do teu chuveiro, tá entendendo? Daí não adianta. Vai derreter para frente. Vai derreter antes de chegar nesse fio aí. Correto. Quem falou aí tá correto. Tá? É o Fernando, né, Fernando? Até pensando agora é o Flávio falando. Agora é o Flávio. Até pensando nisso aí, professor, sabendo desse aumento de potência em geral do equipamento utilizado e cada vez mais sendo utilizado energia elétrica para quase tudo, tem até fogão elétrico, né? Sim. A RGE agora define que o ramal, né, o ramal deles lá do poste até o padrão de entrada seja um fio de 16, né? Que antigamente podia ser um de 10, né? Que antigamente o deles era 10 e antes ainda era menos ainda. Menos ainda, porque com o tempo a potência nas casas foi aumentando, né? Sim, tipo, esse exemplo que tu dá do chuveiro aí de 4.000 watts e hoje tem um de 8.000 é o caso aqui, né? Tipo, sim, o primeiro chuveiro que a gente tinha em casa era de 4.000 watts, o que tem agora é 7.500. E, enfim, agora é 16 o padrão deles. Claro. Todo poste, tudo ali tem que ser 16, senão eles não ligam. Tanto que aqui em casa, quando me mudei, eu tive que fazer tudo novo. E daí, do poste até o meu quadro de distribuição, eu botei um cabo de 16, né? E daí, o que vem da caixa de distribuição pro chuveiro é um cabo de 10. Eu exagerei, sim, mas não dá problema. Olha só, o exagero, ele não tem problema. No caso da instalação, o que não pode ser é o de menos, né? Às vezes tu quer popar no fio e você coloca um fio no limite,
tá? Então, o que tu não poderia colocar também era um exagero no disjuntor, né? Não, Então, o disjuntor do chuveiro eu usei o recomendado para ele, que é o de 40 amperes. claro, daqui a pouco Tem tu vê recomendado na caixa já, utilize disjuntor 40 amperes, então é aquele que vai. é isso aí. O que não poderia acontecer, né? Você dizer, eu vou botar um de 80 aqui. Já botei um fio mais grosso, né? Não pode, né? Isso não poderia. Daí sim foge totalmente, né? Mas o que tu fez está excelente. Contanto que tu mantenha o disjuntor aquele correto e O colocar disjuntor um fio mais. Se tu botar um fio mais grosso, você vai diminuir a resistência da tua rede elétrica. Da fiação, claro, que ter uma boa emenda, as conexões de fio a fio. Eu soldei todas as emendas aqui em casa, não tem. Não tem emenda ruim aqui, é tudo estanhado. Às vezes a gente faz isso, mas tem uma NR que ele não diz para ti não fazer a solda, né? Que não permite. Mas isso aí dá bastante polêmica, na verdade. Isso, tem gente que faz. Tem eletricista que diz que faz, que sempre fez, que nunca deu problema. Tem gente que diz que é bobagem, que nunca fez, nunca deu problema. Eu peguei e fiz. Né? Então, Não. Tá, gente? Tranquilo. Tá, Flávio? Qualquer coisa nós aí. Aqui em Marau, Bruno, fala mais alto aí, eu não te escutei. Nós aqui em Marau fizemos um pavilhão de uma metalúrgica, aí fizemos entrada de luz com cabo 35, né, que eles pediram. Daí como a CD, o quadro de distribuição dentro da fábrica, dava mais ou menos uns 60 metros de distância da entrada, nós metemos o cabo 50, trifásica, cabo 50 até lá dentro. Daí, da entrada do poste lá até no medidor dá 35 milímetros. Daí da entrada até o padrão, até o quadro de distribuição lá dá 50 milímetros. Daqui a pouco, se tu botasse, Bruno, o mesmo 35, né? Lá longe, a tensão não manteria constante no final do cabo, né? Pode acontecer isso, Sim. né? Tem que calcular a queda de tensão, né, Matheus? É isso aí. Pega lá a tensão de entrada, mede a resistência do fio até a ponta lá. Ao medir a resistência, faz a razão da voltagem pela resistência, tá? Você vai ver a corrente que vai circular e aí tu também pode calcular a tensão perdida. Tá? Tranquilo? E a tensão vai ser perdida quanto mais ampere você circular por esse fio. Para circular 1 ampere, tu perde uma tensão. 2 ampere, mais 3 e assim por diante. Tá? Então, são tudo fatores na instalação que deve ser levado em consideração. Claro que numa instalação grande aí tem um engenheiro fazendo todo o cálculo da estrutura aí, mas na tua casa, às vezes, tu quer fazer uma extensão meio comprida aí e o negócio é feito por ti mesmo. Então, tem que ter uma noção, né? Não simplesmente... Eu vejo muito o pessoal, às vezes, eu já vi instalação aqui do lado de casa, aqui tem uma casa abandonada, e o pessoal puxou aquele fiozinho fininho, rígido, de som, aquele bem fininho, assim, aquele transparentezinho, assim, ó, puxou, ligou da rede principal lá, fez uma extensãozinha para ligar uma lâmpada. Se a lâmpada for pequenininha, vai, né? Mas a casa toda de madeira, a casa ali, se esquentar aquele fio, é uma bomba na casa, né? Vai pegar fogo. Botar uma lâmpada meio de potência grande. Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta? Beleza, tá? Vou voltar lá para a apresentação e com base na apresentação, eu vou fazer uma anotação aqui atrás depois, tá? Gente, esse Electronics Workbench, se tu copiar ali, ó, e procurar na internet, eles fazem, a Electronics aí, eles fazem deixa eu anotar aqui, espera aí. Eles fazem a distribuição de software gratuitamente, tá? Eles só pedem para ti fazer um cadastro e daí manda por teu e-mail. Do e-mail ele volta para o site e você consegue baixar esse aplicativo aí, tá? Uma vez a gente se trocava, salvava aí no computador, pendrive, mas como o negócio está tão fácil de baixar lá, a gente acaba não fazendo isso mais, até por uma questão legal, né? E para eles saberem quantas pessoas estão usando o aplicativo deles, tá, gente?
Vamos lá, então? Olha aqui, ó. Eu tenho vários amperímetros. Esses amperímetros estão ligados todos em série. A corrente que chega, sai, ó. Então, a soma de todas as correntes que vão se distribuindo aqui, ó, tem que ser igual à corrente que vai voltar lá para a tua fonte. Saiu 1,95, voltou 1,95 e ela vai se distribuindo. Então, o que dá para nós chegar a uma conclusão aqui é que a tensão, a voltagem no circuito é a mesma para as 4 resistências. A corrente elétrica ela vai ser maior na menor resistência. Concorda comigo? A maior corrente é na menor resistência. Olha aqui, ó, 1 ampere em 100 ohms. Lá nos 500 ohms, deu 0,2 ampere. Então, conforme vai aumentando a resistência do teu equipamento em casa, a corrente é menor. E quanto maior for a corrente, na menor resistência, a potência elétrica é grande. Concorda comigo? Que o equipamento que está dissipando maior potência é a menor resistência? O equipamento que dissipa a maior potência é o de menor resistência, aquele que tem a maior corrente elétrica circulando por ele. Fechou? Isso. Uhum. Perfeito. Então é isso que você tem que entender quando estuda associação de resistores em paralelo. Quanto mais equipamentos ligados na tua casa, maior vai ser a corrente elétrica para a mesma tensão, significa que a resistência equivalente do circuito está diminuindo cada vez mais. E a resistência total, faço uma afirmação agora, ó, muita atenção. A resistência total dessas 4 resistências associadas em paralelo sempre será menor que a menor resistência. Lembrem que com 3 resistências tinha dado 57. Com esse cara aqui a mais que uma de... Eu estou calculando aqui, ó. A resistência equivalente do circuito deu 51. 51, alguma coisa. Ou você faz da forma que eu vou explicar para vocês matematicamente em seguida, ou vocês fazem ali 100 volts dividido por 1,95 ampere. 51,28 ohms. Deu menor que a menor resistência? Se deu menor que a menor, estamos no caminho. Nem sempre você calculando e dá a menor que a menor, pode ser que esteja errado essa tua conta também, tá? Deu menor que a menor, mas foi uma coincidência de ser menor que a menor, mas a tua resposta ainda está errada, tá? Mas, sendo menor que a menor, me parece que está no caminho. O que não pode acontecer é quando você for resolver um exercício, você chegar à resistência total do circuito e dar maior que a menor. E você continuar o cálculo do teu circuito com essa informação. Você não está prestando atenção nos valores encontrados. Você tem que analisar se a tua resposta é condizente com o que a gente estudou, com a teoria de circuitos elétricos de associação de resistores em paralelo. Se você chegar nesse circuito aqui, a uma resistência de 110 ohms e continuar fazendo o cálculo com 110, os próximos resultados vai dar errado. E você nem se tocou. Então, é uma coisa que tem que prestar atenção. Não pode continuar fazendo conta simplesmente meio assim, ó, automaticamente. Você tem que analisar os dados encontrados. Eu vejo que muito aluno e muita gente simplesmente pega uma informação e leva adiante sem analisar
como que você chegou e se é condizente com toda a teoria que a gente estudou. Tranquilo, gente? Posso fazer uma anotação no quadro aí? Alguma dúvida com tudo isso que eu falei, gente? Não, tranquilo. Tá. Vamos lá, esperem um minutinho. Tá? Eu vou jogar agora, eu vou parar a partilha do meu quadro aí e quero que vocês acompanhem no quadro verdadeiro agora. Olha aí, ó. Estão enxergando bem o quadro aqui, gente? Tentei deixar, ó, já fiz as anotações aqui bem bonitinho, para okay. Vocês enxergar. Tá legal? Ok. Tá legal. Tá. Então, olha só. Com tudo que a gente estudou em relação à associação de resistores em paralelo, nós temos que deixar muito claro quais são as condições desse tipo de associação. Tá? Então, deixa eu só deixar isso aqui em uma tela cheia para mim acompanhar o que eu estou escrevendo e ficar legalzinho aqui. Tá? Então, as condições da associação em paralelo, eu vou colocar ali. Ó. Quais são as condições? Eu vou começar pela primeira. Quando nós trabalhamos com associação de resistores em paralelo, nós fazemos algumas afirmações. A afirmação é a seguinte: quando eu falo em V, a voltagem que nós chamamos de total do meu circuito, a voltagem total do meu circuito, naquele caso era 100 volts. O 100 volts ele era o mesmo para todos os componentes do circuito, para a resistência 1, 2, 3 e 4, segundo o nosso exemplo apresentado lá no Workbench. Tá? Então, V total, ou simplesmente VT, vai ser igual para todos os componentes do circuito. Então, essa afirmação na associação em paralelo deve ser muito bem lembrada. V total é igual a V do resistor 1, V do resistor 1, a voltagem do primeiro resistor é igual à voltagem do resistor 2, que é igual à voltagem do resistor 3. E muitas vezes eu faço isso aqui, digo que a voltagem do resistor na N é igual à voltagem de todos os resistores. E por que V na N, Vini? Porque V na N, porque eu posso ter N resistores associados. Tá? Então, quanto mais resistores você tiver na tua associação aí, a voltagem em um sistema idealizado é sempre a mesma. Então, voltagem constante para todos os componentes do circuito na associação em paralelo. Agora, uma coisa que a gente analisou também foi aquilo que nós chamamos de intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente, eu posso chamar ela também de total, só que nesse caso, a corrente que passa, chamo sempre a atenção, a corrente que passa no primeiro resistor, somada com a corrente do segundo, do terceiro, do quarto e do N resistor que tiver no meu circuito, todas elas somadas é igual à corrente elétrica que sai lá da nossa fonte. Então, afirmar que a I total do meu circuito é igual a I do resistor 1 somada com a I do resistor 2, que somada com a I do resistor 3, que somada com a I do resistor na N, N de novo, esse aqui no nosso circuito analisado,
N é o quarto resistor. Mas N significa que eu posso ligar 100 resistores, 100 equipamentos na tua casa, e a soma da corrente que circula por cada um deles vai ser igual à corrente que passa lá no reloginho na frente da tua casa. Nesse tipo de associação, é aquela associação que você tem em casa, associação em paralelo, chamando a atenção de novo, tá? Então, aqui, ó, V total é igual a V do R1, R2, R3, R4, R na N. Aí, total do teu circuito é a soma de todas as correntes que circulam por todos os equipamentos, ok? Outra situação é quando eu quero descobrir qual é o REC, qual a resistência equivalente. Quando você, ó, vou chamar a atenção aqui para o ladinho, aqui, ó, quando você quer fazer, ó, o REC ou simplesmente o RT ou REC, REC de resistência equivalente ou resistência total do teu circuito. É só fazer V total sobre I total. Foi a que a gente fez para encontrar a resistência equivalente do nosso circuito analisado. Só que muitas vezes você não tem corrente elétrica e você não tem voltagem. E você tem somente o circuito, só tem a associação dos resistores. E você quer saber quanto vale o equivalente daqueles resistores. O que pode acontecer é que você pode substituir aqueles 4 resistores que a gente analisou no circuito do Workbench e trocar por um só. E ao trocar por um só resistor, eu preciso trocar ele por um que transforme a mesma quantidade de energia que vinha sendo transformada pelos 4 resistores que estavam associados. Então, você pode trocar 4 resistores por um só. Acontece muito de você ir no mercado eletrônico e pedir um resistor de 1 kΩ, 1000 ohms. E no mercado eletrônico, muitas vezes, não tem esse resistor. Você pode, sabendo como você vai ligar esse resistor, você pode pedir 2 de 500 ou você pode pedir 2 de 2000. Com base nas associações em série e em paralelo, você sabendo disso, você pode ligar ele em série e em paralelo e chegar à mesma resistência que você precisa, com 2 resistores ou mais. Vai acontecer muito na bancada de você não ter o resistor que você quer. Mas conhecendo a associação de resistores em série e em paralelo, você pode chegar ao resistor que você precisa. Tá? Então, uma brincadeira é aqui. Ó. Quando você tem, muita atenção, nesse nosso caso, nós tínhamos 4 resistores. Então, com essa equação que eu vou mostrar para vocês, quando você tiver 2 resistores, 3 e em diante, você pode utilizar essa fórmula aqui, essa equação. Então, olha aqui. Ó. 1 sobre REC. Então, 1 sobre o resistor equivalente. É uma fórmula bem famosa que a gente conhece aí. É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E vou colocar o último 1 sobre R. Olha só, o que isso quer dizer? Você vai pegar 1 dividido por 100, que é a nossa primeira resistência, mais 1 dividido por 200, mais 1 dividido por 400 e mais 1 dividido por 500. Dá igual na tua calculadora, ele vai te dar um valor lá bem pequenininho, 0, alguma coisa. Só que você não pode esquecer que você tem 1 sobre o REC. 1 sobre o REC igual a 0, alguma coisa. O que você tem que fazer é multiplicar cruzado isso aqui. Trocar o REC e trazer para cá, e o 0 alguma coisa trazer para cá. Então, você vai ter lá 1 dividido por 0 alguma coisa, e vai dar lá os nossos 53 ohms.
que foi o que a gente chegou lá. Na tua calculadora, essa científica, você pode fazer assim, ó, 100, lá em cima, lembra que eu chamei a atenção para vocês na tecla X na menos 1? O que a X na menos 1 faz? Para ti não precisar escrever 1 dividido por 100, você escreve 100, X na menos 1, mais 200, X na menos 1, mais 400, X na menos 1, mais 500, X na menos 1. Olha o que eu escrevi. Confiram o que aparece na calculadora. Aqui, ó. Está enxergando ali, ó. Ele vai aparecer 400 na menos 1, 500 na menos 1. Isso significa que você, em vez de precisar escrever 1 dividido por alguma coisa, mais 1 dividido por outra coisa, você vem aqui e coloca 100x na menos 1, mais 200x na menos 1, mais 400x na menos 1, mais 500x na menos 1, igual. No final, deu 0, olha ali, ó. 0,0195. 195. Isso, né? Acompanharam esse valor? Sim. Esse 0,0195 tem que ir lá para baixo e dividir 1. Ficar 1 dividido por 0,0195. Eu quero saber quanto 0,0195 tem dentro do 1. Logo, fazendo desse resultado x na menos 1 novamente, você vai chegar a 51,28, que é a resistência equivalente do nosso circuito. Então, toda vez que você tiver 2, 3, 4, 5 resistores, valor x na menos 1, mais x na menos 1, mais x na menos 1, igual x na menos 1, igual, você vai chegar ao valor da resistência total do teu circuito. Lembrem que o resistor equivalente na associação em paralelo sempre será menor que a menor resistência. Tranquilo, gente? Essa afirmação não pode ser esquecida, tá bom? Se precisar explicar de novo depois como chega na calculadora, a gente volta a ela, tá? Outra simulação de como chegar à resistência equivalente é fazer de 2 em 2. Duas resistências em duas resistências. O resultado dessas duas faz com a terceira, o resultado dessas três aí com a quarta. Me parece que é mais trabalhosa, porque você já tem a calculadora, pode utilizar ela em aula, inclusive nas avaliações. X na menos 1, x na menos 1, x na menos 1, igual x na menos 1. Tá? Por que fazer? O primeiro vezes o segundo dividido pelo primeiro mais o segundo, que é essa equação. Então, aqui sempre de 2 em 2. Não inventa, não vai botar de 3 em 3. Então, ó, o REC vai ser igual a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela resistência 1 mais a resistência 2. O produto da primeira pela segunda dividido pela soma da primeira pela segunda. Então, o que tu faz aqui? Naquele caso, 100 e 200. 100 vezes 200 dividido por 100 mais 300. Desculpa, 100 mais 200. Tranquilo? Dúvida por enquanto, gente? Até aqui tudo bem? Acompanhando na aula ali? Ok. Tá. Aí vai dar 400? Oi? Aí vai dar 400? É 100 vezes 200 dividido por 100 mais 200, né? Tá, mas olha um detalhe. 66,66. Perfeito. Lembram que eu falei para vocês? Analisem o resultado e antes de informar na questão, informar para quem está esperando a resposta, analise se essa resposta é coerente.
tem coerência dizer que a resistência equivalente entre 100 e 200 seja maior que a menor resistência? Não. Não. Ela tem que ser menor que 100. Se você encontrou um valor maior que 100, alguma coisa está errada. Sabe por quê? No momento que você joga na tua calculadora 100 vezes 200 dividido por 100 mais 200, deu 400. Olha ali, ó. Por que isso acontece? Estou cansado de ver lá no Face, no Insta, aquelas contas lá. Encontra o resultado. Olha aqui o que a gente acabou de escrever, o que tu acabou de fazer pelo resultado que tu me deu. Ó, 100 vezes 200. Tá? Dividido por 100 mais 200. Mais 200. Olha lá, ó. Olha o que tu fez na tua calculadora. 100 vezes 200 dividido por 100. 100 mais 200. O resultado você somou com 200. Viu como tem que cuidar? O que tu faz? Eu, quando faço aqui, eu faço 100 vezes 200 dividido por 300. Já joga 300, porque senão vai cair nesse erro. E se você... Aí deu 66 pontos. Na resposta, você vai me dar 400. E esse 400 não é uma resposta admissível para a associação em paralelo desse tipo de associação que nós estamos brincando. Tá ok? Não pode chegar a ter 400 ohms numa associação onde eu tenho um resistor de 100 e um resistor de 200. Tem que ser menor que 100. Se você me encontrar 101, 102, 103, 200, 300, essa resposta está errada. Tá ok, gente? Então, o que acontece? REC é igual a R1 vezes R2. Eu vou tentar melhorar um pouquinho aqui e firmar aqui para ficar melhor. Tá? Então, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Se você quiser botar parênteses aqui, ó, para não cair na tentação de errar essa questão, é importante, é interessante. Tá? Eu vejo que na parte matemática aparece muito erro devido ao jeito que você joga esses valores na calculadora. E a calculadora, eu brinco sempre, ela só é inteligente porque tem alguém mais inteligente colocando a informação correta nela. Caso contrário, se você colocar informações, ela aceita. Então, ela só faz a conta, mas o cara inteligente aí é você, tá? Um outro jeito de chegar ao resistor equivalente é quando, mas essa aqui é só quando todas as resistências forem iguais. Se você tiver uma resistência de 100 ohms ligada em paralelo com outra resistência de 100 ohms, você vai pegar o valor de uma resistência, que é 100, e dividir pelo número de resistências que você tem no teu circuito. 100 dividido por 2 dá 50. Mas, eu não me lembro que quando é igual, eu posso pegar o valor de uma e dividir pelo número que eu tenho. Faz 100 vezes 100, de duas em duas, dividido por 200. Dá quanto? Os mesmos 50. Quero fazer 100x na menos 1 mais 100x na menos 1 igual x na menos 1, os mesmos 50. Então, você conhecendo uma delas, escolhe a que você acha mais fácil, do teu jeito. Eu costumo dizer sempre para a gurizada, o teu jeito é sempre o melhor jeito de resolver as coisas. A gurizada também costuma dizer, mas Vini, o teu jeito sempre é o mais fácil. Em aula você explica, eu entendo, daí eu vou fazer, eu não consigo do teu jeito. Mas eu faço e chego ao resultado. Então, gente, o melhor jeito não é o meu jeito, é o
teu jeito de resolver as coisas. Eu brinco com todos os alunos. Essa brincadeira, assim, para quem já me conhece, está acostumado, está cansado de escutar. O melhor jeito de resolver as coisas é o teu jeito, ok? Então, o teu jeito é o melhor jeito de resolver as coisas. Então, o outro jeito de resolver o REC é quando eu pego o valor de 1R dividido pelo número de R's que você tem aí. Estão enxergando aqui? Então, o resistor equivalente é igual ao valor de 1R dividido pelo número de R's que você tem na associação. Normalmente, o que aparece? 2 resistores de 30. Pega o valor de 1 e divide por 2, dá 15. Você tem 3 resistores de 90. 3 resistores de 90, 90, 90 e 90. 90 dividido por 3, vai dar 30. Você tem lá 4 resistores de 20. 20 dividido por 4, tá? Então, vai brincando, vai fazendo projeções e veja o que tu acha mais fácil de resolver. Eu acabei de te mostrar, então, quando as resistências forem iguais, quando você quiser fazer de 2 em 2, não inventa querer fazer R1 vezes R2 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Não, só de 2 em 2. Mas se eu tiver 3, faz 2, o resultado faz com a terceira. Aqui, eu aconselho você sempre fazer por essa aqui, tá? Porque tu tem a calculadora, joga lá, primeira resistência, x na menos 1, segunda, x na menos 1, terceira, x na menos 1, igual, x na menos 1, igual. Vai te dar a resistência equivalente do teu circuito. Gente... Professor, deixa eu te pedir. Pode falar. Essas contas aí seria só para resistência em paralelo ou junto com a em série? Gente, por enquanto, só a associação em paralelo, tá? Na associação em série é outra situação e quando nós tivermos a mista, envolve essas condições aqui, olha, lembra que eu falei no início? Tem que ficar clara essas condições. Quais são as condições do paralelo? Depois, nós vamos analisar quais são as condições do série, tá? Mas isso na próxima aula, depois que a gente matar essa questão de paralelo, tá? Então, as condições do paralelo são só do paralelo. As condições do série são só do série, tá? E depois nós vamos misturar as duas, que é aquilo que a gente chama de associação mista de resistores, tá? E depois vem lá a lei de Kirchhoff, vem malhas, vem estrela, triângulo. Daí nós vamos analisar corrente alternada, RLC, mas isso é lá na frente, tá? Viu, professor? Oi. Do chuveiro elétrico, a resistência dele, ele é em série daí, ele não é considerado em paralelo? O teu chuveiro é equipamento que é ligado em paralelo à tua rede. Não, mas tipo, as duas resistências da questão do quente e do frio? Ah, sim. Quando você tem uma resistência pequena e depois uma grande. Sim, é uma atrás da outra. Só que você pega o fragmento dela. Vamos brincar assim, ó. Eu vou jogar aqui no canto, ó. Você tem aqui, ó. Tá enxergando as ondinhas aí? Ó, vamos brincar Sim. com o teu neutro, ó. Daí tu tem uma chave, vamos brincar com chave, tá? Uma chave, ó, ligou aqui nesse terminal que eu vou chamar de terminal A. Vou apagar aqui no cantinho para te enxergar melhor. Quando você, ó, liga aqui o fase no teu terminal A, vai aquecer muito ou pouco o teu chuveiro? Vai aquecer muito. Por que aquece muito? Porque é pequena a resistência? Porque é pequena a resistência, a corrente é grande, logo a potência elétrica dissipada por esse equipamento é grande.
a rapidez com que ele vai transformar um tipo de energia em outro tipo de energia é bem rápido. A rapidez está relacionada à potência elétrica. Um equipamento que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia rapidamente tem potência grande. Então, nesse caso, a resistência é pequena, corrente grande, logo a potência é grande. Ao trocar a chave para B, olha a resistência grande, corrente elétrica pequena, potência, questão de vestibular, muito em Enem, muita questão de concurso. Ao mudar a chave da A para B, você está mudando do verão para o inverno ou do inverno para o verão? De A para B. Do inverno para o verão. Do inverno, que estava aquecendo, para o verão, que aqueceu pouco. Ou, numa terceira chave, que nós podemos chamar de chave C, que não está ligada em nada, o circuito está aberto, logo não aquece, não dissipa potência alguma. A transformação de energia não existe. Na associação da primeira resistência, nós temos uma grande transformação de energia, logo potência grande. Depois diminui e depois não tem nada. Tá? Então, essa análise deve ser feita. O que o colega pediu é se essa associação era série. Então, pode ser considerada. Nos chuveiros mais antigos, você tem duas escalas, ou máxima, média ou nada, ou mínima ou nada, né? Como você quiser analisar. Nos chuveiros novos, você tem um regulador ali que não é daí tão definido pelo tamanho da resistência, sim um controle de potência relacionado a um circuitinho elétrico. O que acontece? Então, o que o colega disse ali, isso aqui é uma associação de uma resistência em série. Se você tivesse mais pontos de ligação desde lá de cima até aqui embaixo, você poderia controlar melhor a temperatura. E é isso que você faz eletronicamente nesses chuveiros novos. Nos antigos era uma chave liga, desliga, morno ou quente, né? Tá. Esse aí me clareou bastante dos chuveiros mais simples, né? Então, nos chuveiros mais modernos, que é tipo 4 ou 5 temperaturas, não é 4 resistências, então. Daí é como o senhor falou, eletronicamente. É um sistema eletrônico que controla a potência. Tá. Não, entendido. Tem um circuitinho ali. Tá? É que tem uns que ele tem tipo um potenciômetro ali, né? É tipo um botãozinho que gira. Isso. Esse potenciômetro está regulando a corrente para que circule mais ou menos ali. Não é tão simples, tá? Mas mais para frente. Eu vou levar um chuveiro desses aí para nós desmontar lá, professor. Tem um velho aqui. Tá, vocês vão ver que esses chuveiros novos aí, ele também tem um pedaço de resistência ali que tem 3 conexões também, tá? Então, a brincadeira é mais complexa que só isso, tá? Mas é estudo que tudo vai fazer sentido quando se trabalhar com controle de potência, PMPO, que a gente fala ali, então, PWM, né, que a gente fala, controle de potência e tudo mais. Tá, gente? Então, quando falar em condições da associação em paralelo, só para retomar, encerrar essa aula e tirar as dúvidas e deixar o tema de casa aí, tá? Então, o que acontece? Condições da associação em paralelo. Voltagem é constante. A I total é igual à soma de todas as correntes no circuito. Como que nós chegamos ao resistor equivalente? Quando não temos voltagem e corrente total. Porque quando a gente tem as correntes, é fácil de fazer o equivalente. Mas quando eu tenho só o circuito, vocês vão ver no livro, ali na apostila ali que vocês têm, alguns circuitos que só tem resistência, não tem corrente nem voltagem. Aí tem que ser por essa fórmula aqui, tá? Aqui de 2 e 2, e na última aqui, quando nós temos todas as resistências iguais, tá?
pega o valor de uma, divide pelo número de resistências que você tem, você chega à resistência equivalente. A última pergunta. Qual a resistência que dissipa a maior potência no circuito paralelo? A maior ou a menor resistência? Falamos no circuito antes lá. Matheus, certo. A menor resistência, porque por ela passa a maior corrente. E a corrente elétrica está relacionada diretamente à potência dissipada no equipamento. A maior rapidez de transformação de um tipo de energia em outro tipo de energia. Matamos a associação de resistores em paralelo. Tranquilo, gente? Agora vem as dúvidas. Nada, ó, lá no chat lá. Matheus, corretíssimo, justificou, né? Quando a gente pede a questão de porque não é só, e daí quando vocês me respondem, menor, só menor, vocês já perceberam que para mim não basta muitas vezes. Eu quero que vocês justifiquem essa resposta. Não é só porque é menor, tá? Tem que ser que é a menor resistência, porque por ela circula a maior corrente, ela vai transformar mais rapidamente um tipo de energia em outro tipo de energia, logo é ela que dissipa a maior potência. Lembrem, potência elétrica está relacionada à rapidez que você transforma um tipo de energia em outro tipo de energia, tá? Bem explicado, como brincamos no serviço, não tem, eu acho, na elétrica. Explica aí, Matheus. Eu acho que ele quis dizer, tipo, não tem o... eu acho. Eu acho que só faltou as vírgulas ali. Eu entendi isso. Não tem. Isso, faltou. Claro, é que quando tu escreveu ali, não tem, eu acho, na elétrica, não tem, eu acho, na elétrica. Claro, não tem, eu acho. Não tem, eu acho, na elétrica, né? Eu acho que vai dar choque, vai lá, encosta a mão. Não tem mais achar, né? Levou choque. É isso que tu quis dizer, né, Matheus? Isso aí. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem essa parte de energia, tá? Tipo, associação em paralelo. Ali, ó. Pega o material lá na página. Deixa eu abrir aqui. E daí fica o tema de casa, gente. Questão 17, tá? Página 17. Exercício 65, letra A, B, C, D e E. Notem que nessa página 17, vocês têm só associação de resistores em paralelo. Vocês têm resistores sem ter voltagem e sem ter corrente elétrica. Olha ali, ó. Tem que resolver fazendo a soma dos inversos. Primeira associação lá. Você tem 3 resistores de 1 kΩ. Fiquem atentos ao K. Fiquem atentos quando você tem diferentes múltiplos e submúltiplos relacionados aos valores que vocês encontram. Às vezes, em questões de livro, ele coloca lá 1K e 1 mega. Tem 500 mega e 2 giga. Tá? Então, cuidem, porque você não pode fazer 2 com 500. Simplesmente, tá? Tem que levar em consideração o múltiplo ou o submúltiplo. Cuidem, deixem sempre no mesmo múltiplo para não se atrapalhar no final da história, tá? Então, 3 resistências de 1000, pega uma e divide por 3. Vai dar 333,33. Vini, o que a gente põe? Gente, levando em consideração
nós vamos trabalhar na elétrica, aí na nossa bancada, com equipamentos de baixa precisão, você vai ter lá 333 ohms no teu resistor equivalente. Daqui a pouco, num resistor que tu acha que tem 330, ele às vezes vai ter 300 e muitas vezes ele vai ter 360. Olha a faixa de tolerância que ele tem aí. Então, você não vai encontrar um resistor de 330. É muito raro para os nossos resistores, tá? Para esses resistores que a gente usa na bancada, na montagem, na eletrônica. Se você for trabalhar com eletrônica de precisão, quando você quer um resistor de 300 ohms, você vai pagar por isso. É um resistor mais caro, tá, gente? Então, quanto mais preciso, mais caro. Tá? Esse, para nós queimar na bancada, aí é um resistor bem simplesinho, que para nossa utilização tá louco de bom, né? Tá, gente? Ó, o exercício 66 é muito parecido com esse que a gente resolveu na aula hoje. O 67, o 68, o 69 é um desafiozinho, mas nada de muito complicado. Eu acho que dá para resolver, tá? Semana que vem a gente corrige esses circuitos aí. Se eu conseguir, não tá muito fácil, tá, gente? Mas se eu conseguir, eu faço um vídeo corrigindo esses exercícios e disponibilizo para vocês, tá? Isso tudo depende do tempo aí, que não tá fácil. Nós estamos entrando e saindo de sala aí, uma atrás da outra. Tem dias que funciona. Tô vendo o Alex ali, ó. O Alex estava na aula de análise de circuitos essa semana aí, e a gente tentou pela internet, gente, não teve jeito, tá? Internet caindo, não rolou a aula, tá? Hoje já, olha só, a gente começou, foi do início ao fim. Às vezes eu tenho que escrever muito mais no quadro e eu não estava organizado para dar aulas via internet. Não tenho uma webcam de boa qualidade. Estou tentando providenciar, tá? Mas não tá fácil. Tá? E daí, conforme vocês vão sentindo dificuldade, aí vocês me chamem, tirem dúvidas, tá, gente? Como eu falei para vocês, daqui a pouco, lá na frente, a gente vai fazer as aulas práticas, daí fica muito mais claro. Agora é teoria, e na teoria às vezes não faz muito sentido. Ou se já está fazendo, excelente. Nós vamos queimar muita coisa aí. Tá, gente? Que mais? Ah, tá com delay aí na voz. Ah, mas tá tranquilo, né? Eu vou começar a tirar a minha imagem, daí você fica só com a voz. Tá, gente? Ó, se vocês olharem para frente, já vem a associação mista de resistores. E antes, nós temos a associação série. Eu prefiro sempre trabalhar com associação em paralelo primeiro. Por quê? Você já trabalhou com um resistorzinho só. Depois é ligar outro e outro. E assim por diante. Tá, gente? Professor? Qualquer dúvida? Oi, pode falar. Nós ia ter mais uma disciplina esse semestre, né? Nós temos a prática e tem digitais. Eu programei essas digitais para depois que terminar essa quarentena aí, gente. Eu não queria que vocês tivessem muita... são só 5 aulas, tá? E 5 aulas EAD... Vamos deixar para ter essas aulas aí de eletrônica digital, que é mais prática também. Vocês vão fazer uma montagem no circuito digital. Mas quando voltar às aulas, tá? Quando voltar, sairmos da quarentena. Não se preocupem com isso, tá? Nesse momento.
Tá? O pessoal me questionou também a respeito do semestre, quando termina, não tem nada certo, tá, gente? Pode terminar até a metade do ano, como pode terminar esse semestre só final do ano. Sei. Tudo depende do que for determinado nesses próximos dias e espero que as decisões sejam tomadas levando em consideração sempre nossa vida, né? Que é o que pelo menos eu acho que vale a pena aí. Tá, gente? Alguma dúvida mais aí? Não, tranquilo? Podemos parar a gravação e a partir de agora demos como encerrada essa aula de eletricidade aí? Ok. Tranquilo? Foi aí, deixa eu ver quanto tempo de aula, mais ou menos, deixa eu só sair da tela inteira aí. Deu 10 horas, deu quase 2 horas de aula, um pouquinho menos, né? Tá, gente? Então, eu parei a gravação.